Olá pessoal, vamos falar de um tema hoje que é muito amplo, que envolve várias regiões do corpo e várias indicações e tipos de cirurgias. Nós estamos falando dos pacientes pós-bariátricos. São pacientes que sofreram um processo de ganho de peso muito acentuado, né, que na maioria das vezes está associado a doenças como hipertensão, diabetes e que não conseguiram emagrecer com dieta, com tratamentos endocrinológicos, com dietas, acompanhamento nutricional. Então esses pacientes em que o sobrepeso e o ganho de peso, a obesidade é tão acentuada, eles acabam inevitavelmente, após tentativas frustras de dieta e acompanhamento endocrinológico, tendo que realizar uma cirurgia chamada gastroplastia, né? Hoje nós temos várias técnicas e cada cirurgião que realiza esse tipo de cirurgia indica melhor para aquele paciente, mas o problema aqui que nós vamos falar é sobre o pós-gastroplastia, né? Esses pacientes têm perdas muito grandes de peso, então nós estamos falando de 30, 40, 50, 60 quilos. E infelizmente o pós-operatório, após essa grande perda de peso, acaba tendo uma alteração corporal, né? Muitas vezes esses pacientes acabam ficando muito infelizes, felizes por terem emagrecido, por terem ganhado mais saúde, terem mais conforto, mas infelizes pela sua perda estética, né? E por que isso? Essa grande perda de peso leva a um excesso de pele, uma flacidez acentuada, uma perda de contorno corporal muito grande, que às vezes o paciente fica até inibido e com vergonha de se expor devido ao excesso de pele, a grande queda que tem dos tecidos, ao desabamento e a grande flacidez que gera, né? Então esses pacientes, a grande maioria acaba que no pós-operatório, quando é liberado pelo seu cirurgião que realizou a gastroplastia, ele acaba buscando um cirurgião plástico para ajudar a melhorar esse contorno corporal. E também podemos falar não só de questões estéticas, mas também questão da própria higienização. Às vezes as pregas, por exemplo, virilha, a região do pé do abdômen, aquele excesso de pele caindo sobre a área íntima, isso também dificulta a higienização e pode causar até dermatites, porque ficam dobras de pele no lugar que acaba transpirando e fazendo aquelas reações na pele que acabam incomodando e deixando muito desconfortável a sua rotina, o seu dia a dia, a sua vida, né? Então, neste tema, a gente aborda algumas áreas corporais que podem sofrer com a gastroplastia. Começamos desde a face, ou seja, pacientes que perderam muito peso, esvaziaram muito a face e inevitavelmente evoluem com a flacidez facial, ou seja, às vezes pacientes jovens, mas que ganharam devido à perda de peso rápida e grande, ganharam uma flacidez importante na face e acabam tendo que ser submetida, por exemplo, a um facelifting. Pacientes que têm uma alteração muito grande da mama, conforme eu falei em vídeos anteriores, a mama ela é feita de glândula e gordura. Então, quando o paciente perde, emagrece muito, acaba que a mama perde gordura, perde sustentação e sobra pele, fica caída, fica sem desenho, fica aquela mama pitosada, murcha, sem volume, né? Uma outra região que é muito afetada e que é uma das principais queixas junto com a mama é o abdômen. O excesso de pele que o paciente ganha no abdômen pode chegar a ponto de cobrir a região íntima, né? De dificultar a higienização. Então esses pacientes, de acordo com o grau de flacidez, nós podemos indicar diferentes cirurgias, tanto para a mama quanto para o abdômen. E seguimos mais, podemos falar de região face interna das coxas, que é o lifting crural, né? Muitos pacientes fazem um acúmulo muito grande na face interna das coxas, isso leva a um desconforto um desconforto grande, porque esse excesso de pele pode ficar tritando no movimento de andar ou dependendo do esporte que esse paciente vai realizar e acaba causando irritação da pele, até mesmo feridas na pele. E também podemos falar da face interna do braço, aquele famoso braço triste, do tchauzinho, que quando você dá tchau balança, que tem um grande grau de flacidez e um grande excesso de pele.
Então vocês podem observar que assim, o tema cirurgia pós-bariátrica é um tema extremamente amplo, né? Hoje existem congressos que falam somente sobre pacientes pós-bariátricos. E aqui eu não vou tentar falar de forma mais simples e mais objetiva para vocês tentarem ter uma noção global, se é o seu caso, para entender melhor um pouquinho de cada coisa, né? Se a gente for olhar a mama no paciente pós-bariátrico que tem uma flacidez importante, na maioria das vezes é um paciente que nós vamos ter que fazer aquela famosa mastopexia com implante, né? A mastopexia para dar o efeito lifting, tirar o excesso de pele, e o implante para dar o volume que ele perdeu com a perda de gordura, né? Então é muito difícil esse tipo de paciente somente colocar um implante mamário. Existe, mas são indicações mais restritas. São pacientes que perderam, que já tinham mama pequena, que não tem um grau de flacidez tão grande, que não precisa tirar a pele. A mesma forma o abdômen. O abdômen nós podemos abordar de diferentes maneiras. Abdominoplastia clássica, que a gente só puxa a pele para baixo, ou aquele famoso abdômen âncora, que a gente tem que tirar o excesso tanto na vertical quanto na horizontal. Com isso acaba que o paciente fica com duas cicatrizes grandes, mas dependendo do excesso de pele, do grau de flacidez, a gente acaba tendo que indicar para você conseguir tratar o paciente 360 graus, ou seja, você melhora no contorno horizontal e vertical. Com isso a gente consegue tirar um excesso de pele muito maior e dar um contorno corporal de tronco para esse paciente muito melhor. E casos extremos, que às vezes a gente tem que tirar a pele 360 graus, que é o famoso body lifting, né? São pacientes que a gente tem que tratar o abdômen anterior com uma abdominoplastia clássica ou até mesmo a âncora e, além disso, tirar o excesso de pele que está caindo sobre o bumbum, que faz perder o contorno corporal, perder o contorno da região inferior do quadril. Então são pacientes com excesso de pele muito grande que acabam tendo que fazer um body lift, todo o contorno corporal para tirar esse excesso e ter um melhor resultado, né? Já em relação à coxa, é muito comum a gente associar ou uma cicatriz vertical na face interna e às vezes a gente precisa estender até um pouquinho para a região das virilhas, porque a gente tira em cima, puxa a pele para cima e tira nas laterais no 360 graus para fazer como se fosse um tubo. Então a gente brinca que é o lifting crural 3D, que a gente tira em todos os sentidos. A gente tira no sentido horizontal e tira também o excesso de pele no sentido vertical. Isso tudo, a quantidade, o tamanho da cicatriz, a área da cicatriz e a extensão dessa cicatriz está diretamente relacionada ao grau de flacidez e ao excesso de pele de cada paciente. E por último, o lifting braquial, o lifting de braço, ou seja, aquele paciente que ganhou um excesso de pele muito grande na face interna do braço e que ele se torna muito desconfortável, porque ele vai fazer um movimento com o braço, vai usar uma roupa que está expondo o braço, ele acaba ficando com vergonha porque fica aquela pelanca, aquele excesso de pele, aquela pitose da pele, que qualquer movimento que ele faz fica balançando e dando um aspecto não muito estético, não muito satisfatório, e ele acaba ficando um pouco envergonhado com isso, né? O lifting braquial ou lifting de braço, a gente coloca a cicatriz bem na prega braquial, ou seja, é uma linha que existe no nosso corpo, no nosso braço, se a gente observar, é uma leve depressão que tem entre os músculos do braço. Então a gente posiciona bem aqui na parte interna do braço para que ele, com o braço fechado ou com movimento pequeno, essa cicatriz não fique visível. E com isso nos possibilita tirar o excesso de pele também a nível horizontal e, se necessário, até mesmo a nível vertical também, posicionando a cicatriz dentro da axila, mais na face interna do braço, né? Então são várias possibilidades de tratamentos que a gente tem. A maioria dos pacientes acabam passando por 2, 3 cirurgias em 2, 3 áreas diferentes por conta do excesso de pele e por conta da insatisfação. Normalmente esses pacientes a gente trabalha com cirurgias, nós não conseguimos realizar todas as cirurgias ao mesmo tempo, por questões de segurança, pelo tempo cirúrgico não ser muito prolongado e também pelo conforto pós-operatório, né? Então entra a recuperação, a segurança cirúrgica, né, e o resultado.
Então, com isso, a gente acaba fazendo cirurgias associadas, mas de 2 regiões e tratando o paciente em mais etapas para ele ter um resultado final satisfatório. Mas são pacientes que, na maioria das vezes, se submetem a 1, 2, 3, até 4 cirurgias para atingir um melhor resultado de contorno corporal, de tirar aquele excesso de flacidez, aquele excesso de pele, tá? E aí muitos perguntam, mas doutor Flávio, eu estou trocando esse excesso de pele, mas eu vou ganhar muita cicatriz. É o mesmo conceito que eu falo de uma abdominoplastia, de uma mamoplastia. É uma troca, né? A cirurgia pós-bariátrica está cada vez mais crescente por 2 motivos. Cada vez mais nós temos pacientes obesos, cada vez mais nós temos pacientes que não estão conseguindo emagrecer com dietas e cada vez mais nós temos pacientes fazendo gastroplastias, né? E a maioria das gastroplastias leva a uma síndrome de desabsorção. Com isso, o paciente, além de emagrecer, também tem uma perda de proteína muito grande e um excesso de flacidez, um excesso de pele. Então, assim, quando eu falo que é uma troca, porque esse excesso de pele, infelizmente, a gente não consegue tratar com procedimentos minimamente invasivos. A gente acaba tendo que fazer um processo cirúrgico, um procedimento um pouco mais invasivo no paciente, né? Mas é aquilo que eu falei, é uma troca porque o paciente que não consegue fazer uma boa higienização, por exemplo, da virilha, da região íntima, porque tem muita pele caída em cima, ele vai ganhar cicatriz, mas vai possibilitar um conforto dessa área, permitir uma melhor higienização, ou então até mesmo quando ele veste uma roupa, não fica aquelas pregas de pele mostrando pela roupa, o que impossibilita até mesmo de usar uma roupa mais justa. Então, assim, existem várias possibilidades dentro de um leque de cirurgias enormes para esse paciente, mas que o mais importante é entender que realmente é no passo a passo, são etapas que esse paciente vai ter que passar, mas que no final ele vai ganhar em conforto, ele vai ganhar em estética e vai ganhar principalmente em bem-estar. Isso é muito importante, eu sempre passo isso para um paciente pós-bariátrico, porque são pacientes que infelizmente passam por várias cirurgias e acabam ficando um pouco sensibilizados. Mas os procedimentos estão muito avançados, a gente consegue realizar cirurgias de uma forma segura, com bons resultados estéticos e ele vai atingir a sua expectativa num breve tempo, mesmo tendo que fazer mais de uma cirurgia, mas ele consegue no final ter um bom resultado e uma boa satisfação. Então aqui mais uma dica, hoje nós falamos sobre cirurgia pós-bariátrica, né? Se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o site www.drflavioresende.com.br ou procurar o seu cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da sua cidade. Ele vai conseguir te orientar e te explicar para você ter um melhor tratamento.